A verdade sombria sobre as gárgulas. Criaturas de pedra ou demônios escondidos. Imagine caminhar sozinho por uma rua silenciosa, enquanto a noite cobre a cidade com seu manto frio e úmido. De repente, você passa em frente a uma antiga igreja e percebe que no alto há figuras esculpidas em pedra, com dentes afiados, olhos vazios e asas imensas. Elas parecem estar olhando diretamente para você, imóveis, mas ao mesmo tempo vivas. Esses são os gárgulas, criaturas que por séculos assombram a arquitetura gótica, mas que escondem uma origem muito mais sombria do que você imagina. Hoje, você vai descobrir a verdadeira e assustadora história das gárgulas. E talvez nunca mais consiga olhar para elas da mesma forma. As gárgulas surgiram oficialmente na Idade Média, decorando igrejas e catedrais como Notre-Dame de Paris. Para muitos, eram apenas esculturas grotescas, destinadas a afastar os maus espíritos e servir como calhas para escoar a água da chuva. Mas e se eu te dissesse que, segundo antigas lendas, essas criaturas não foram feitas apenas como ornamento, mas como prisões? Relatos esquecidos pela história dizem que, na verdade, as gárgulas são demônios petrificados, aprisionados em pedra através de rituais proibidos realizados por monges e exorcistas medievais. Esses seres teriam sido condenados a permanecer eternamente imóveis, vigiando os fiéis, mas à noite, quando a lua cheia surge, alguns afirmam que elas podem se libertar, nem que seja apenas por alguns instantes. Em vilarejos isolados da Europa, existem testemunhos antigos que falam sobre noites em que as gárgulas desceram das torres para caçar. Moradores aterrorizados relatavam ouvir sons de asas batendo no meio da escuridão, acompanhados de grunhidos surdos e arranhões nas portas e janelas. As vítimas? Geralmente viajantes solitários, ou aqueles que ousavam zombar das imagens nas igrejas. Há registros de corpos encontrados mutilados, com marcas de garras e mordidas que jamais poderiam ter sido feitas por animais conhecidos. Mas o mais assustador, sempre ao amanhecer, uma nova gárgula surgia, esculpida misteriosamente na fachada da igreja local, como se a própria criatura, ao matar, eternizasse sua vítima na pedra. Durante séculos, o Vaticano manteve documentos secretos sobre o culto das gárgulas. Grupos ocultos que acreditavam que essas criaturas eram guardiãs do equilíbrio entre o bem e o mal. Segundo esses textos, algumas gárgulas não apenas defendem os templos, mas também são despertadas por rituais sombrios, realizados em noites específicas do ano, como o solstício de inverno. Nesses rituais, velas pretas são acesas nas torres mais altas, cânticos em latim ecoam pela noite, e o sangue de um animal sacrificado escorre até os alicerces da igreja. E dizem que quando o último verso é pronunciado, os olhos de pedra se iluminam com um brilho avermelhado e um novo guardião desperta. Mas não são apenas lendas medievais. Em 1984, na cidade de York, na Inglaterra, um restaurador de igrejas desapareceu misteriosamente após relatar que, durante os trabalhos na catedral local, uma das gárgulas parecia ter mudado de posição de um dia para o outro. Segundo seu diário, encontrado depois, ele acreditava que estava sendo seguido por algo de pedra, mas que se movia quando não estava olhando. Seu corpo jamais foi encontrado. Mas, curiosamente, uma nova gárgula, com feições incrivelmente humanas e assustadoramente semelhantes ao restaurador, apareceu na torre leste da igreja. Até hoje, visitantes afirmam sentir uma presença estranha quando passam por ali. Especialistas tentam explicar essas histórias como resultado da superstição medieval e de distúrbios psicológicos, como pareidolias, fenômenos em que o cérebro reconhece formas familiares em objetos inanimados. Mas, será que todas essas histórias podem ser simplesmente descartadas como fruto da imaginação? E como explicar os relatos consistentes que atravessam séculos e culturas diferentes sobre esculturas que mudam de posição, desaparecem ou até mesmo surgem misteriosamente da noite para o dia? E mais perturbador ainda, por que muitos desses relatos estão conectados a tragédias e desaparecimentos
nunca resolvidos? Hoje as gárgulas são vistas como ícones da arquitetura histórica, fotografadas por turistas e apreciadas como obras de arte. Mas será que ao fazer isso, não estamos desrespeitando aquilo que elas realmente são? Alguns especialistas em ocultismo alertam: jamais zombe ou toque em uma gárgula, especialmente à noite. Elas podem não se mover enquanto você observa, mas podem te seguir silenciosamente, para sempre. Afinal, quem garante que o olhar de pedra que te observa lá do alto não é, na verdade, um ser consciente, apenas esperando o momento certo para quebrar suas correntes milenares e voltar a andar livremente pela terra? E você? Acredita que as gárgulas são apenas esculturas artísticas criadas pela habilidade de pedreiros medievais, ou acha que há algo muito mais obscuro escondido sob suas formas petrificadas? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre esse enigma secular que desafia a lógica e provoca arrepios só de imaginar. E, claro, se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar nosso trabalho, compartilhar com seus amigos e, principalmente, se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos cheios de mistério, suspense e terror que já estamos preparando. Muito obrigado por assistir, e cuidado ao passar perto de uma gárgula esta noite.